Bom, pessoal, vou passar para vocês algumas instruções a respeito da tarefa avaliativa P2, tá? Que é a tarefa que tem o maior peso, né, em termos de nota aí no segundo bimestre. Bom, gente, a tarefa P2 ela é composta por três exercícios práticos, né, que vocês deverão desenvolver os códigos em C++ e postar para mim as respostas, né? Ou seja, postar para mim os códigos, levando em consideração o procedimento que vocês fizeram nas semanas anteriores, né? Então vocês vão desenvolver os códigos, né? Anexar, zipar e anexar para mim lá no portal, tá? Vou fazer um rápido comentário aqui a respeito de cada exercício, para que vocês possam entender o enunciado, né? Ou seja, vocês possam entender o que eu quero, tá bom? Bom, o exercício número 1 diz o seguinte: crie um código que contém um vetor que possa armazenar 5 elementos do tipo inteiro. Então, já vem aí uma dica, né? Vocês têm que criar um software para poder armazenar 5 números do tipo inteiro. Então, é um vetor, né, com 5 posições. A aplicação deverá solicitar ao usuário para digitar valores aleatórios, ou seja, ele pode digitar qualquer valor desde que seja inteiro, né? E esses valores têm que ser salvos, né, num vetor. E por último, o software precisa encontrar a média aritmética. Então, após a aplicação ter feito a coleta, né? Ou seja, a aplicação vai ter que fazer a coleta dos valores que o usuário digitar e armazenar no vetor. Em seguida, essa mesma aplicação vai ter que fazer uma varredura nesse vetor e calcular a média, tá? E a letra B é encontrar o maior número armazenado no vetor e imprimir na tela, tá? Então, gente, no final, eu quero saber qual é a média dos valores e qual é o maior número armazenado. Gente, presta atenção que esse código deve ser feito, né, através de um vetor. Ou seja, deve ser feito com um vetor, tá bom? Eu não vou aceitar que vocês realizem, né, essa codificação utilizando os métodos tradicionais, utilizando as variáveis simples, que é possível você resolver esse problema utilizando variáveis simples, né? Não vou aceitar isso. É obrigatório o uso de vetores, tá bom? Bom, na número 2, cria um software que armazene valores randômicos. Gente, randômicos seriam valores aleatórios que a própria aplicação vai gerar, tá? A própria aplicação ela vai definir para você, tá bom? E uma matriz 4x4. A aplicação deverá imprimir na tela a localização, linha e coluna dos números pares gerados pela função. Ou seja, esses números não é o usuário que vai definir, ou seja, não é o usuário que vai dar a entrada, né, desses valores, tá? Não é o usuário que vai definir esses valores e armazenar nessa matriz. E sim a própria aplicação que vai ter que gerar, né, esses números randômicos. Inclusive eu coloquei até a dica aqui, né? Vocês terão que utilizar essa função range aqui, tá bom? Essa função range aqui do C++ é uma função que gera, né, um número aleatório. Então, se você colocar range e jogar uma variável para receber essas informações, então colocar range 0 a 100, você vai receber, né, um número aleatório baseado, né, nesse range que você colocou de 0 a 100 aí, tá bom? Depois que a aplicação recebeu todos esses valores randômicos, né, ou seja, valores aleatórios, o software deverá imprimir, né, a localização, ou seja, em qual linha, em qual coluna, né, que foi encontrado os números pares. Então, assim, você tem que falar, olha, na matriz, na linha tal, coluna tal, eu encontrei um número par, tá? Eu estou dando essa dica aqui, pessoal, usando essa função range, né? Justamente porque essa função range vai criar para você diversos números aleatórios, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade para trabalhar com essa função range no dia, né, da avaliação aí, vocês podem me chamar, tá, pelo WhatsApp aí, que eu posso estar passando para vocês, né, como utilizar essa função sem problema algum. Acredito que vocês não vão ter problema, mas se vocês tiverem, vocês podem me chamar, tá, pelo WhatsApp, que eu passo o procedimento de como trabalhar com essa função, tá bom?
Bom, a número 3 diz o seguinte: cria um software que contém uma função para calcular a posição de um corpo utilizando. Beleza. A função horária, a posição em função do tempo. Enfim, tá? Gente, a número 3 aqui é simplesmente uma fórmula de física, tá? Então o usuário vai ter que entrar, gente, com 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, que são elas: S0, que é a posição inicial, V0, que é a velocidade inicial, T, que é o tempo, e A, que é a aceleração, tá? A partir do momento que o usuário entra com todas essas informações aqui, você tem que trabalhar em cima dessa fórmula, né? Obviamente. E o resultado, né, dessa fórmula vai resultar a posição final, né, do objeto, porque ela é uma função horária para calcular a posição de um objeto, né, em função do tempo, tá? Então não se preocupe muito, não se assustem muito, tá, com essa fórmula aqui da física, tá, ok, gente? É só seguir a parte matemática da fórmula, conforme eu mostrei aqui para vocês, né? Aí vai ter uma entrada de dados que é a posição inicial, velocidade, tempo, aceleração, tá? Depois é só jogar aqui e calcular. Professor, eu preciso trabalhar com vetor e matriz aqui? Não há necessidade não, tá, pessoal? Aqui não há necessidade de você trabalhar nem com vetor nem com matriz, tá bom? Bom, gente, são 3 exercícios. Qual é o prazo, professor? Prazo para vocês me entregarem, ó, vocês vão ter dia 5 para fazer, 6 e no máximo até dia 7. Então essa atividade vai estar liberada para vocês na sexta-feira, meia-noite, tá? Inclusive daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho pelo meu horário aqui, né? E ela vai se encerrar no domingo, dia 7. Ah, meu Deus, eu perdi o prazo. Professor, você pode abrir uma sessão? Não, não estou autorizado a abrir sessões. Se você perdeu um prazo, você automaticamente já está classificado, né? Para fazer a prova substitutiva, né? Vai ter uma semana, né? Vocês foram informados que terá uma semana só para isso, né? Então, se você perdeu o prazo, eu não vou abrir exceções. Tá? Exceção, tá? Não estou autorizado, é uma ordem que vem de cima para baixo, tá bom? Então, se você perdeu o prazo, você vai ter que esperar a prova substitutiva na semana do dia 14, tá bom? Então, assim, não percam o prazo, do dia 15, na verdade, a semana, né? Então, é assim, gente, não percam o prazo, por favor. Vocês têm aí 3 dias para realizar 3 questões. É mais, mas muito mais. É muito mais do que suficiente. É muito tempo até, tá? Então vou pedir para vocês encarecidamente para respeitarem o prazo, porque eu não estou autorizado a abrir as sessões, tá bom? Nós estamos no final do semestre. Final do semestre é um período complicado, fechamento de notas. Então, gente, por favor, respeitem o prazo, tá ok? Bom, gente, é isso. Se tiverem mais alguma dúvida a respeito do enunciado, por favor, né, entrem em contato. Boa sorte e boa prova.